como o pastor Erinaldo estará regressando a atender a outros trabalhos, eu quero pedir a ele que nesta noite ele traga uma palavra às nossas irmãs que aqui estão e as que estão participando deste culto em seus lares. Pastor Erinaldo. Meus irmãos, Pai do Senhor, já ouvimos muita coisa de Deus aqui nessa noite, não foi? Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 5, livro dos Juízes, apenas o versículo 24. Juízes, capítulo 5, versículo 24. Aproveitar e parabenizar as irmãs pelo dia de vocês, que já passou, mas o pastor está celebrando hoje, e vocês são valiosas no reino de Deus. Juízes capítulo 5, versículo 24, vou ser bem rápido, bem objetivo, e o pastor nos pediu para falar sobre as mulheres. Ele falou comigo ontem, sábado, sentado aqui no trabalho do discipulado, ou foi ontem, eu me lembrei, e Deus me deu uma mensagem para as mulheres. Diz assim: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Ebé, o queneu. Bendita seja sobre todas as mulheres que habitam nas tendas. Só existem duas mulheres na Bíblia chamadas de benditas. Uma é a mãe do nosso Salvador. O anjo Gabriel disse para ela: bendita sois vós entre as mulheres. Nós poderíamos falarmos aqui o nome de mulheres fenomenais da Bíblia. Nós teríamos argumentos para falarmos de mulheres que entraram para a história de Deus nesta terra, pois nós temos muitas mulheres que se destacaram. Mas eu não tenho explicação, nem uma definição teológica para dizer para vocês por que a Bíblia só chama duas mulheres de bendita. A mãe do Salvador, nós temos razões sobrando para chamar ela de bendita, mas aprove a Deus chamar esta mulher Jael de bendita, de bem-aventurada, de mulher agraciada com algo fora das prerrogativas humanas. Essa mulher chamada Jael, esposa deste homem chamado Enã, Ebé o queneu, ela entra para a história bíblica por causa de uma atitude extraordinária que ela praticou. Jael, ela tem um significado muito interessante no nome dela, pastor José Carlos. O nome de Jael significa cabra dos montes, ou cabra montesas. E eu fui procurar entender, à luz de um contexto teológico, por que colocar um significado tão estranho no nome dessa mulher. Porque Jael significa aquela que se equilibra nos montes. E eu fui entender o significado do nome dessa mulher, e eu descobri uma coisa interessante. No país de Marrocos existem muitas cabras que, quando elas vão parir os seus cabritinhos, elas procuram os lugares rochosos, os montes, para parirem as suas crias. Por que elas fazem isso? Por que elas vão para um lugar tão desconfortável ou tão perigoso? Elas vão para lá com um objetivo: proteger as suas crias, os seus filhotes dos predadores. Os lugares que elas conseguem chegarem e se equilibrarem, nem os predadores mais habilidosos conseguem chegar lá. Por isso que essas cabras, elas são admiradas, inclusive estudadas sobre o seu comportamento, e elas são
aplaudidas pelos especialistas que estudam a natureza, pelo equilíbrio que elas têm quando vão dar cria dos seus filhotinhos. Por isso que Jael significa cabra dos montes, aquela que se equilibra no meio do perigo. Quando é que Jael vai ser inserida nesse contexto bíblico e vai se destacar? A história de Jael aconteceu na época dos juízes em Israel, a época que a gente conhece, chamada de época pós-Josué. A época pós-Josué foi aquela época que durou um período muito longo. Começou no ano 1390 e terminou no ano 1030. Foram 360 longos anos, e onde nesses 360 anos passaram 14 juízes. O primeiro juiz, Otoniel, e o último, Samuel. Foram 14 juízes que passaram durante esse tempo. O primeiro juiz, chamado Otoniel, julgou Israel 40 anos. Deus livrou Israel. Depois que ele faleceu, Israel voltou a se corromper, e Israel vai ficar um monte de tempo sem um juiz. E quando aparece a quarta juíza de Israel, chamada Débora aparece no cenário da história em uma época que Israel precisava de restauração, que Israel precisava do socorro de Deus, porque estava acontecendo uma coisa estranha. No capítulo 4 de Juízes, a Bíblia diz que havia, naquela época em Canaã, um rei chamado Jabim, e esse Jabim, ele tinha uma mente pensante no seu exército. Ele tinha um comandante chamado Sísera, e Sísera desenvolveu uma técnica extraordinária para vencer todas as guerras que ele travava em nome de Jabim. O que é que Sísera fez? Sísera falou para Jabim o seguinte: meu senhor, eu quero que você compre 1.800 cavalos de guerra. Eu não quero esses cavalinhos pangaré, eu quero cavalos treinados para a guerra. E eu quero que você mande fazer 900 carros de ferro. Pastor, está na Bíblia, está, capítulo 4 de Juízes. E assim o rei Jabim atende ao pedido do seu comandante, e ele compra 1.800 cavalos especiais para qualquer batalha, e ele manda fazer os 900 carros de guerra. E o texto diz que por causa da habilidade de Sísera, comandante do exército de Jabim, Israel estava sendo oprimido de forma violenta durante aquele período. E Deus vai levantar quem? Débora, a profetisa das palmeiras. Eu acho interessante que a Bíblia faz questão de dizer que Débora era bem casada. Quer dizer para a irmã que está aqui, as mulheres de Deus, quanto mais bem casada você for, quanto mais você cuidar do seu esposo, cuidar dos seus filhos, Deus vai lhe usar na obra, porque a obra de Deus começa em casa. Ai do homem que não tem uma mulher que cuide dele com carinho, de forma extraordinária, porque todo homem bem cuidado por uma mulher sábia, ele vai produzir mais. Isso é cientificamente comprovado. Débora, esposa de Lapidote, uma grande mulher de Deus, porém Deus levantou ela para ser profeta. Irmã, não importa qual é o seu cargo na sociedade, se você estiver disponível, Deus vai lhe levantar nesta geração. Eu estava sábado de manhã aqui na consagração dos adoradores, e tem uma irmã aqui dessa igreja que pregou uma mensagem antes de mim. Eu falei para Deus: Deus, o que é que eu vou pregar depois de tudo que essa mulher pregou? Por quê? Porque Deus está levantando uma geração de mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que cuidam da casa, mas tem tempo para a obra, mulheres que cuidam do esposo, mas tem tempo para a obra. É você que a Bíblia chama de bendita. Olha a estratégia de Sísera para vencer a guerra: 2 cavalos de guerra, um carro de ferro puxado pelos 2 cavalos, e em cima do carro de ferro, a Bíblia diz que ele tinha 2 atiradores de elite. Tinha um cara que é chamado de arqueiro, que usava uma flecha, e o outro usava uma lança. Quando Jabim
autorizava Císera a sair para uma guerra, ele usava a seguinte estratégia. A primeira coisa que ele fazia, a Bíblia nos prova isso no capítulo 4, ele pisava os adversários com os cavalos. Os cavalos de guerra saía pisando quem atravessasse na frente. Se o camarada tivesse sorte e escapasse do pisar dos cavalos, tinha o cara do arco, o arqueiro, para acertar o inimigo. Se aquela pessoa estivesse com muita sorte, se livrasse do pisar dos cavalos, do acertar da flecha do arqueiro, tinha o atirador de elite da lança. Não era qualquer soldadinho não, era um cara treinado para acertar o alvo. Se aquela pessoa tivesse com sorte, se livrasse do pisar dos cavalos, dos cascos dos cavalos, se ele se livrasse do cara da flecha e do cara da lança, eles tinham o carro de ferro que jogava em cima das pessoas e era a vitória certa. Porém, Deus um dia levanta Débora, e um dia Deus disse para Débora: Débora, sabe o exército de Jabim? Sabe Císera? Sabe os 900 carros de ferro? Sim, Senhor. Sabe dos 1.800 cavalos? Sei. Sabe do cara da flecha? Sei. Eu conheço toda a história, Deus. Após Débora, é o seguinte: mande chamar Baraque, filho de Abinoão, e diga para Baraque que eu, o Senhor, vou entregar Císera nas suas mãos, vou entregar Jabim, vou entregar cavalos, vou entregar cavaleiros, eu vou fazer um rebuliço em Israel. Débora recebe a mensagem e manda chamar Baraque. Irmãos, se eu tiver errado, vocês têm todo o direito de me corrigir. Eu vou falar por mim, 30 e poucos anos estudando a Bíblia e não sei de muita coisa não, mas eu não achei ainda nenhum texto que me diz que Baraque era um homem de guerra. Eu não achei. Se um dia alguém encontrar, por favor, compartilhe comigo, que eu quero aprender. Baraque é chamado por Débora, ele vem à presença da profetisa, da juíza, e ela entrega o recado. Baraque recebe uma mensagem que ele nunca tinha recebido, porque tem coisas que Deus vai nos incumbir com uma certa responsabilidade que a gente nunca fez. Deus vai delegar tarefas para alguém que está aqui no púlpito, ou está na nave da igreja, ou está nos assistindo, que você nunca fez. Porém, te manda dizer o Senhor: eu sou o Deus que delego tarefa e dou capacidade. Eu dou a tarefa e eu dou a capacidade. Levante a mão e adore que Ele está aqui. Tem homem que não gosta de ouvir mulher pregar. Baraque ouviu a mensagem de Débora. Débora pregou para Baraque, disse: Deus mandou lhe dizer isso, isso e isso. Baraque ouviu a mensagem de Débora, fez uma autoavaliação das suas condições. Ele sabia que as suas condições não lhe dariam capacidade de vencer o grande estrategista Císera com os seus cavalos e os carros de ferro e os seus soldados. Ele pensa e repensa sobre a proposta de Deus por meio de Débora, e ele disse para Débora: Débora, eu estou disponível a fazer o que Deus mandou. Débora disse: então, Baraque, Deus mandou dizer para você que junte 10.000 homens, 5.000 da tribo de Naphtali, 5 da tribo de Zebulon. Existe um monte chamado Monte Tabor, que aparece na Bíblia 2 vezes. O Monte Tabor é o Monte da Transfiguração. Só aparece nesse texto quando Débora manda Baraque subir ao Monte Tabor. O Monte Tabor ficava a 520 metros acima do nível do mar, e Deus disse para Débora dizer para Baraque: sobe lá com esses 10.000 homens e deixa o resto com Deus. Meu irmão, na obra de Deus a gente faz a nossa parte, mas tem a parte que quem faz é Deus. O pastor José estava pregando aqui, Deus estava derramando graça. Quem faz é Deus, é a graça de Deus. Qual é a minha parte? Da glória. Qual é a minha parte? Entregar o que você trouxe para o culto. Faça a sua parte, porque o céu vai fazer a parte dele. Quem veio para o culto? Quem veio para o culto? Baraque disse para Débora: Débora, eu vou, subirei o Monte Tabor,
levarei os 10.000 homens, farei o que Deus mandou, porém eu tenho uma reivindicação para fazer, Débora. Débora falou: qual é a sua reivindicação? Ele disse: eu quero que você também suba o monte. Eu já vi um pregador dizer que Baraque era frouxo, por isso que chamou Débora. Tem nada a ver com isso. Vocês sabem por que Baraque chamou Débora para subir o Monte Tabor? Porque ele analisou a situação e disse assim: com esta mulher está a palavra do dono do céu, é com ela que está a mensagem, ela tem a palavra, e eu não quero ir para uma guerra sem a palavra. Não adianta pregar se não for a palavra. Não adianta a gente querer fazer qualquer coisa se a palavra não estiver na frente. Porque quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus por meio da palavra. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, se as minhas palavras estiverem em vós, sempre foi do agrado de Deus que a palavra dele estivesse em nós. Eu já vou encerrar. Débora olhou para Baraque e disse: eu vou, porém a honra da vitória vai ser de uma mulher, vai ser de uma anônima, vai ser de uma mulher que nunca saiu no cartaz da agenda para pregar. Eu vou dizer uma coisa muito forte aqui: o nosso Deus é especialista em tirar mulheres do anonimato. O nosso presidente dos Gideões chamou para pregar no maior congresso de missões do ano do Brasil. Pelo menos esse ano 10 mulheres que eu nunca nem vi o nome, estavam escondidas, mas quando Deus resolve mostrar, Deus mostra, Deus traz a existência até aquilo que não existe. Débora conversa com o esposo e diz para ele: meu amor, irmão, quer ver o homem deixar você fazer a obra de Deus? Chame ele de meu amor, de meu príncipe, de meu filho, de meu lindo. Inventa umas coisas bonitas para o seu marido, que ele vai incentivar você. Ele vai trazer você na porta da igreja para o ciclo de oração. Ele vai vir buscar você depois do ensaio. Você vai ver um cabra bom. Se o esposo de Débora, chamado Lapidote, fosse nordestino, dizia: pode ir, amor, que eu fico aqui intercedendo. Ela sobe o monte, mais Baraque e os 10.000 homens, e quando eles estão em cima do monte, Deus disse: agora deixe comigo. Agora deixe com o dono do céu. Sua parte você fez, agora Deus vai entrar com a parte dele. Faça a sua parte, porque a parte de Deus vai chegar, anda sumenderando, a parte de Deus vai chegar. Em frente ao Monte Tabor, existe um ribeiro chamado Ribeiro de Quizon, que no dia que Baraque e Débora subiram ao Monte Tabor, o ribeiro estava seco. Só que quando Deus diz assim: eu vou fazer, Deus tem a providência. No capítulo 5 aqui de Juízes, chegar em casa você lê o cântico que Débora e Baraque, os dois, escreveram e cantaram depois da vitória. No capítulo 5, pode até ler, o jovenzinho aqui que lê bonito, eu acho bonito demais quando você lê aí. Lê aí Juízes 5:22. Lê aí, você que leu para o pastor. O Juízes 5:22, lê aí, olha a voz do menino. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar dos seus valentes. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Obrigado, meu filho. Ei, o ribeiro de Quizon começou a encher de água. Tem uns versículos a seguir que diz assim:
que o tempo se escureceu, o ribeiro de Quizon, que estava seco, igual aqueles riachos em alguns lugares do Nordeste, que só enche quando dá uma chuva, começou a encher, o riacho começou a borbulhar água, o tempo escureceu, Deus veio pisando sobre os montes, porque Deus tinha dito: eu vou fazer. Eu estou entendendo que Deus quer fazer uma coisa nova na vida de crente aqui. Deus está fazendo uma coisa nova. Levante a mão quem acredita, só quem acredita, só quem é assembleano pentecostal. Aleluia. Os cascos dos cavalos começaram a se quebrar dentro do ribeiro de Quizon. Os cavalos já não existem mais, mas tem o cara da flecha, o arqueiro. Mas se você ler o Salmo 46, 9, meu filho, eu só vou usar você essa vez. Leia aí Salmo 46, 9, por favor. Escuta. Isso. Eu queria estar lá com o meu celular no ribeiro de Quizon, para quando os 900 arqueiros entesourassem o arco, eu ver os pedaços de arco quebrado lá no ribeiro de Quizon. Deus já resolveu o problema dos cavalos de guerra, Deus já resolveu o problema do arco, mas ainda tem o cara da lança. Parece que eu vejo 1.800 soldados com a lança preparada para jogar. E sabe qual foi o resultado? Deus quebrou o arco e Deus cortou a lança no ribeiro de Quizon. Mas o que mais me chama a atenção é que os carros de Jabim que Sísera coordenava não eram carros motorizados nem elétricos. Não me pergunte como, mas eles pegaram fogo dentro d'água no ribeiro de Quizon. Porque quando Deus quer fazer, Deus não precisa explicar para ninguém. Se Deus quiser lhe dar sua casa própria, Ele não precisa de explicação. Se Deus quiser fazer, Ele faz e pronto. Não adianta crise, não adianta Satanás fazer o que ele quiser fazer. Se Deus quiser operar, Deus vai operar. Problema está resolvido. Carro destruído, soldados com as lanças e o arco quebrado, cavalo morto. Porém, escuta isso aqui, que é para a gente pensar e eu encerrar. Sísera conseguiu fugir. Pense comigo uma coisa aqui, não sei se já aconteceu com você, de Deus usar profetas, ou falar por meio da mensagem, Deus usar pessoas que você sabe que tem vida com Deus, que a mensagem é verdadeira, e aquela pessoa nos entregou a mensagem, e as coisas começam a acontecer o contrário. Deus tinha dito para Débora: diga para Baraque, que eu vou entregar os cavalos, vou entregar Jabim, vou entregar Sísera, e agora Sísera fugiu. Porém Deus tinha uma anônima escondida, aquela que se equilibra igual as cabras dos montes, estava posicionada por Deus. As mulheres, levante a mão. Eu vou profetizar, pastor José Carlos de Lima, que aqui nesta igreja de João Pessoa tem um exército de mulheres posicionadas por Deus. Você está posicionada por Deus. Pode até estar escondida, está no anonimato, mas está posicionada por Deus no seu lar, no meio da família, nesta sociedade. Deus posicionou você. Eu estou entendendo que Jesus está aqui desde o começo desse culto.
Baraque sai desesperado procurando Sísera. Deus, o Senhor disse que ia me entregar Sísera e Sísera fugiu. E o Senhor disse que era hoje. Não se preocupa não, crente. Se Deus disse que vai salvar aquele homem, Deus vai salvar. Se preocupe não, mulher de Deus. Se Deus disse que vai tirar seu filho da cadeia, Deus tira. Se papai disse que vai fazer, Ele é o dono do céu. De repente chega na casa de Jael o perigoso, o estrategista Sísera. Sabe por que ele foi parar lá? Porque ele era amigo do esposo de Jael. Porém, o esposo de Jael, Ebel, o queneu, estava viajando, vendendo suas tendas. E quando Sísera chega lá, primeiro, havia um conceito cultural naquela região, que homem nenhum podia entrar em tenda de mulheres, só o esposo, e mais ninguém entrava na tenda das mulheres. Como Sísera era estrategista, a ideia dele: vou entrar na tenda de Jael, esposa do meu amigo, ninguém vai me achar. Quando ele chega na tenda de Jael, Jael vê o perigo se aproximar. Porém, ela estava posicionada por Deus. E quando ele pede água, Deus dá para ela a estratégia, porque a mulher sábia sabe fazer aquilo que Deus direciona na hora certa, sabe abrir a boca na hora certa e sabe deixar Deus usar na hora certa. O perigo está na tenda de Jael, porém ela tinha equilíbrio suficiente para lidar com o perigo. Eu não estou falando brincar com o perigo, é lidar, às vezes com medo, mas está posicionada por Deus. Quando ele pediu água, o texto diz que ela disse assim: eu vou lhe dar leite, estrategicamente, porque o leite de cabra dava sono. Quando ele toma o leite de cabra, diz para ela: não avisa para ninguém que eu estou aqui, está certo, meu senhor. Tira, ela cobre ele com alguns panos, ele se esconde e começa a dormir. O texto diz nos versículos posteriores do capítulo 5, quando fizemos a leitura, que ela pega uma estaca da tenda, ela vai tirar uma estaca da tenda, por isso que ela significa o nome dela, aquela que se equilibra nos montes, porque ela tira uma estaca da tenda e a tenda não podia cair, porque se caísse, o estrategista Sísera mataria ela. Porém, ela está posicionada por Deus, e quem está posicionado por Deus pode fazer que dá certo, até aquilo que é impossível se fazer dá certo quando Deus posiciona. Tira a tenda, ou seja, tira a estaca da tenda, crava Sísera, e a Bíblia diz que ela ainda usa o martelo do construtor, e ela consegue matar aquele homem que estava há 20 anos causando mal para Israel. Deixe eu profetizar para você aqui dessa tribuna: há um Deus no céu que é especialista em eliminar o mal, que muitas vezes está trazendo prejuízo para você. E eu encerro a minha mensagem aqui nessa noite dizendo para vocês que quando Baraque vem desesperado, Jael chama ele, a mulher posicionada por Deus, e diz assim: meu senhor, aqui está o homem que você está procurando. Aí Débora se juntou com Baraque e disse: vamos fazer um cântico a Deus, e nesse cântico nós vamos dizer que essa mulher, ela é bendita.